15 perguntas que talvez você não saiba a resposta. Ou talvez você saiba, conta aqui no final nos comentários quantas que você acertou. Oi pessoal, eu sou a Aline. E eu sou o Vitor. E esse é o seu canal de curiosidades onde um porquê é respondido a cada vídeo, mas hoje serão 15. E vamos à primeira pergunta. Por que a bateria do celular fica viciada? Na verdade, elas nem ficam. Isso aí é um negócio da época de bateria de níquel. Hoje as baterias são de íon lítio. O que acontece é o seguinte, elas desgastam. Elas têm um tempo de vida e esse tempo vai diminuindo a performance dela. Cada carga que você faz cria reações químicas que formam uma espécie de barreira e dificultam os íons de se movimentar. Quanto mais difícil deles se movimentarem, mais rápido ela descarrega. E o que mais contribui para isso é o calor. Então a dica para deixar sua bateria viciar menos é evitar que ela superaqueça, evitar de deixar o celular descarregar completamente, porque quando ele descarrega, você vai carregar, fica mais tempo carregando, por consequência, ela aquece mais, e evitar dele chegar no 100%, tira um pouquinho antes. Porque se ela chega no 100%, e vamos supor, você deixa 30 minutos a mais, são 30 minutos aquecendo sua bateria sem necessidade. Já vou adotar essas dicas, que minha bateria tá só por Deus. Pergunta 2. Por que a gravidez nunca dura 9 meses? Cientificamente, a gestação humana dura cerca de 40 semanas, que dá 280 dias, ou seja, se você dividir por 30, dá em torno de 9 meses e 1 semana. Esse mito dos 9 meses é só um arredondamento para ficar mais fácil a nossa vida. Na verdade, os médicos começam a contar a gestação a partir do primeiro dia da sua última menstruação. Com 2 semanas de gestação, você ainda nem estava grávida. Gente, O desenvolvimento fetal é um processo de precisão matemática. Ele dura cerca de 10 ciclos lunares. Então, da próxima vez que você ouvir que a gestação dura 9 meses, você sabe que é um arredondamento. E que nunca vai dar. Terceira pergunta. Por que a hora tem 60 minutos e não 100? Essa é boa, viu? Essa é boa para você responder. Eu sou de exatas. Sim. O nosso sistema matemático, ele conta na base 10, porque a gente tem 10 dedos na mão. A culpa disso vem lá dos sumérios e dos babilônios que viveram aqui 4.000 anos atrás. E eles contavam na base 6. Agora, por quê? Porque dava para contar muito mais do que 10 numa mão só. Como é que eles faziam? Tá vendo seu dedo? Tem 3 partezinhas aqui? Eles contavam assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, numa mão só. Nas 2 mãos, e nem tá usando o polegar, dá 24. Na prática eles usavam isso porque se contava mais com uma mão só e porque a base 6 ela é mais amigável para divisão. Por exemplo, na base 10, se eu quiser saber 1/3, vai dar uma dízima periódica, dá 3,3333333. 6, se você divide por 3 dá 2. Se você divide por 2, dá 3. Então, com essa base, eles chegaram na lógica de que um círculo tem 360 graus, que é 6 vezes 60. E para contar as horas, seguiu a mesma lógica, porque um dia é o resultado de uma volta do Sol em torno da Terra. Era o que se achava. E que quem é terraplanista acha até hoje. Inclusive, se você quiser um vídeo só sobre isso, deixa um comentário aqui, que a gente faz. Pergunta 4. Por que a gente nunca viu um alienígena? A gente viu sim lá em Minas Gerais, minha terra, Varginha. Se o universo é infinito e tem bilhões de planetas, onde é que está todo mundo? Lá em Varginha. Isso é o que chamamos de paradoxo de Fermi. Existem várias teorias, ou que nós fomos os primeiros, ou que eles já foram extintos, ou que eles são muito evoluídos para entrar em contato aqui com a gente. É como se eles olhassem pra gente, tipo a gente olha para um formigueiro, sabe? E a gente não tenta conversar com a formiga. Deve ter um povo que tenta. Outra possibilidade é o grande filtro, um obstáculo evolutivo que impede civilizações de durarem muito tempo. Basicamente é o seguinte, conforme as civilizações vão evoluindo, criando mais tecnologias, antes delas terem a possibilidade de se conectar com outros planetas,
elas mesmas se autodestroem. Muito doido, né? Ou então pode ser que o sinal de rádio deles não chegou até aqui não, porque imagina, para se comunicar num espaço de uma galáxia para outra, isso demoraria milhares de anos. Enquanto isso a gente fica aqui fazendo o quê? Postando meme e esperando um oi sumido de Marte que nunca chega. Agora a pergunta de número 5. Por que não dá para fazer cocô sem fazer xixi? Aí essa cai pra mim. É. Isso aí é culpa da biologia, tá? É assim. Você usa o reto para fazer o número 2 e a bexiga para fazer o número 1. Os músculos que controlam o reto e a bexiga são os mesmos. E a pressão que você faz, se você não lembra que faz pressão, é só lembrar de você ir lá fazer o número 2, contrai sua bexiga. Então, para sair o número 2, obrigatoriamente precisa sair o número 1. Agora a pergunta é, como que eu consigo fazer o número 1 sem fazer o número 2? Resposta é física. Número 1 é líquido, número 2 é sólido. Número 2 precisa de mais pressão, o número 1 de menos. Então você consegue fazer pressão suficiente para liberar sua bexiga sem liberar o reto. Liberar o reto ficou esquisito. Para relaxar sua bexiga sem relaxar o reto. Mas não consegue fazer para relaxar o reto sem relaxar a bexiga. Número 6. Por que não se pode usar lápis na estação espacial? Vocês acreditam, gente, que não pode usar lápis na estação espacial? Eu não sabia. Minha filha me contou. Beijo, meu amor, te amo. Eu não sei se você já ouviu que a NASA gastou milhões de dólares para fazer uma caneta espacial, enquanto os russos utilizavam lápis. Mas isso é uma grande mentira, porque o motivo de proibir o lápis é realmente sério. O grafite é um material condutor de eletricidade e ele se esfarela muito facilmente. Imagina naquela microgravidade, aquelas poeirinhas assim flutuando pelo espaço. Se esses pozinhos entrarem no circuito elétrico da nave espacial, o que pode acontecer? Pode causar um curto-circuito e um incêndio. E fogo, para astronauta no espaço, é o quê? O maior dos pesadelos. E além do grafite, aquela madeirinha do lápis também é inflamável. Então pensa, gente, um perigo só. Primeiro a segurança, depois o quê? Os rabiscos. Essa é pra você, hein? Número 7. Por que o sal gela a cerveja mais rápido? Essa é pra mim, essa eu me identifico. Falei? Isso daqui é química pura. Então você já se liga nessa daqui. Quando você bota sal na água com gelo, ela diminui a temperatura de congelamento da água de 0 graus Celsius, porque Fahrenheit é outra história, ali para menos 10, dependendo de quanto que está concentrada essa solução, até abaixo disso. E aí entra a física. Se você deixa a lata de cerveja no gelo, você tem uma superfície de contato. Mas se você deixa numa solução com água, gelo e sal, você tem uma superfície muito maior, numa temperatura menor. Aí o que acontece? Cerveja gela mais rápido. Então se você gosta de um churrasco, gosta de tomar uma cerveja igual eu, e tem um planejamento ruim igual eu, não botou para gelar antes, água, gelo e sal, espera uns minutinhos, cerveja tá geladinha, só lembra de lavar ela para não tomar cerveja com gosto de água do mar. E é isso. Isso daqui já vale seu like, tá? 8. Por que o pescoço da girafa é tão grande? Provavelmente você já deve ter ouvido que era para elas conseguirem comer as folhinhas do alto da árvore. Darwin estava praticamente certo, mas tem outro motivo também do porquê as girafas têm esse pescoço tão grande. Basicamente era para girafas machos brigarem o quê? Por fêmeas. Elas usam o pescoço dela como uma clava e fica batendo cabeça assim uma com a outra, para poder disputar aquela fêmea. Ou seja, quanto mais longo e mais forte o pescoço, melhor é para elas. É o jogo da sedução. É isso. Elas também utilizam o pescoção delas como vigia, ou seja, elas podem ver também se tem algum predador se aproximando ou não. Então, quanto maior o pescoço da Gigi, melhor para elas, só benefícios. Pergunta de número 9. Por que os gatos ronronam? Por que você bateu nos olhos? Para fazer uma ASMR. Dando spoiler. Se você acha que seu gato ronrona porque tá feliz, tá errado. Ele ronrona porque ele tá feliz também. Mas não só, ele ronrona quando ele tá com fome, quando ele tá ferido. Os estudos mais recentes mostram que o gato, ele ronrona numa frequência de 25 a 150 Hz, que é a mesma frequência que a gente usa, por exemplo, em radioterapia para regenerar tecido e osso humano. Então, muito provavelmente,
seu gatinho está ronronando para se curar. E o ronrono também é a primeira forma de comunicação dos gatos, como uma forma dos gatinhos descobrirem onde eles precisam ir para se amamentar. Então a pergunta é, quando o seu gato ronrona no seu colo, ele está curando ele mesmo ou ele está fazendo isso por você? Inclusive a gente tem um vídeo sobre isso, se você quiser vai estar num card aqui. Fica à vontade para ir lá assistir a história inteira. E ver a fofucha, a nossa gatinha. Pergunta de número 10. Por que o espelho inverte a imagem? Essa aqui vai dar um nó no seu cérebro. O espelho não inverte da direita para a esquerda. Ele inverte a frente com o fundo. Porque pensa comigo, quando você aponta para a direita, por exemplo, em frente ao espelho, ele aponta para a mesma direção. O que acontece é uma inversão no eixo Z, que é a profundidade. Eu lembro da aula de álgebra. Meu Deus! Nós é que temos essa percepção que houve essa rotação como se tivesse uma outra pessoa te encarando de frente com o espelho. O espelho só reflete a luz de volta exatamente de onde ele veio. E é o seu cérebro que faz essa edição de imagem parecendo que está invertido. Muito doido, né? Pergunta de número 11. Por que a órbita dos planetas é uma elipse e não um círculo? Não é uma elipse? É. Brincadeira, é uma elipse. A culpa é da gravidade do movimento dos planetas. Pensa comigo, se um planeta tivesse parado, ele ia ser atraído para o Sol. Ponto final. Todo mundo morria. Só que o planeta, ele está sendo atraído para o Sol enquanto ele está se movimentando para o lado. O astrônomo alemão Kepler descobriu lá em 1600 e alguma coisa. 1609. 1609. Tá bem de astronomia. Não é que eu sou boa de decorar número, lembra? Ele descobriu que a órbita é elíptica porque a velocidade desses planetas muda. Então é assim, se o planeta ele fica mais próximo do Sol, ele acelera e aí se distancia. Quando ele fica distante o suficiente, ele desacelera e volta a ficar mais próximo, completando a elipse. É só isso aí. Número 12, essa eu me identifico muito. Menos do que eu gostaria. Porque as coisas ficam mais caras a cada ano. Bem-vindo ao mundo da inflação. Uhul, comprei na CVC essa passagem. Simplificando para você. Aí depois o povo vai falar que nós estamos falando mal da CVC. Não fala. Não estamos, viu? Eu Não gosto tamo. da CVC. Show. Patrocina nós. Gente, respira. Simplificando para você, o dinheiro perde valor de compra e isso acontece por vários motivos. Se o governo imprime mais dinheiro, o valor da nota cai. Se o custo para produzir algo aumenta, como combustível para o caminhão que vai levar o tomate, o preço no mercado também sobe. E também tem a inflação por oferta e demanda. Por exemplo, se todo mundo quer o mesmo aparelho de celular e não tem para todo mundo, o preço vai lá na lua. Vai lá pra casa do cara. O problema é que geralmente o nosso salário aqui não aumenta junto com essa inflação, não. Nossa, só se, ó. É tipo uma corrida onde a linha de chegada se afasta um pouco mais a cada dia. Então, economia é basicamente fazer a arte do seu dinheiro durar até o dia 30. Às vezes é 31. Pergunta de número 13. Por que eu não consigo ver o meu próprio rosto? Eu amo essa pergunta, ele não gosta. Porque o olho tá grudado na frente do seu rosto virado pra frente. Próxima pergunta. É muito legal. Só que viagem, você não consegue ver seu rosto, você só vê um reflexo no espelho. Você só vê ali um retrato mesmo, você não Se consegue. for parar pra pensar, o reflexo ele é 2D, né? E seu rosto é 3D, então você nunca vai ver o rosto 100%. Então você é a única pessoa do seu convívio que nunca vai ter o prazer de ver o seu rosto. Prazer é relativo, mas eu tô entendendo que é prazer, tá, gente? É isso. Penúltima. Essa aqui é legal. Uhum. Que você sabe que pergunta que é? Quê? Você sabe que pergunta que é? 14. Pra qual que é a pergunta? Porque o som da água relaxa. Por que o som da água relaxa? Sabia que o som da água, chuva, mar, cachoeira é considerado um ruído branco? Que inclusive o ruído branco é o mesmo som que você ouvia quando estava na barriga da sua mãe, que fica tal. Por isso que a gente coloca para os bebezinhos escutarem para dormir. Eu colocava minha filha. Eu também. Esse som contém várias frequências na mesma intensidade que criam um efeito de camuflagem sonora. E seu cérebro entende esse som como algo contínuo e rítmico que não é algo amedrontador. E isso ajuda a silenciar os sons repentinos, como porta batendo, cachorro latindo, sirene, aquela muvuca da cidade.
A ambulância que passou aqui enquanto a gente tava gravando ficou 5 minutos aqui. Tomara que a pessoa tenha ficado bem, né? E além disso, evolutivamente, o som da água corrente era considerado como o quê? Segurança e sobrevivência. E é segurança porque quando a gente escuta o barulho de um rio correndo, a gente sabe que ali tem água e comida. Então, basicamente, aquele barulhinho de chuva diz pro seu cérebro, relaxa, é o ASMR mais antigo que a gente conhece. Por isso que eu fiz o falei que era um spoiler. E vamos para a última pergunta de número 15. Essa dá certo para ele porque ele é mineiro. Por que o queijo tem buracos? Você faz demais, ué. Vamos começar que nem todo queijo tem buraco, tá? Mas os que tem é por causa de uma bactéria que chama Prop. Os criadores de queijo falam prop, que é pra... Não, tá ótimo, é isso, props. Vamos, gente. Puta que me... A gente devia colocar ruído branco aqui. Propionibacterium. Uhul! Então o que rola? Quando o queijo está maturando, essas bactérias consomem o ácido lático e liberam CO2. Entendeu, né? Só que o ponto é, tem queijo que tem uns buraquinhos e tem queijo que tem uns buracão. Os estudos mais recentes, eles indicam que para o queijo ter esse buracão, esse buraco grande, ele precisa de uma partícula para o CO2 se acumular em volta dela. No caso do queijo suíço, por exemplo, essa partícula é feno. Aquele do cavalo? É no caso do boi, né? Mas o cavalo não deita lá? O cavalo não dá leite. Mas o boi também não. É da vaca. Leite de touro. Inclusive se descobriu esse negócio do feno porque com o processo de industrialização do queijo suíço, no caso, as fábricas tinham processos bem rígidos de higiene e aí não tinham essas partículas de feno. E aí os buracos começaram a ficar menor e menos frequentes. Então hoje, o queijo suíço que a gente encontra no supermercado, eles inserem essas partículas, mas tá limpo, viu, gente? Pode comer. Para poder deixar o buraco grande. Um buraco maior. É isso. É isso. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse novo formato, já deixa seu like aqui, que isso ajuda muito a gente. E se vocês tiverem alguma sugestão, coloca aqui nos comentários pra gente que a gente responde o porquê no próximo vídeo. E se você quiser assistir mais vídeos como esse, se inscreve aqui no nosso canal para não perder os próximos vídeos. E é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo. Até a próxima, pessoal!